Bem, nós falamos sobre os elementos gráficos, mas existem outros recursos ainda para administrar o diagrama de Gantt. Comentamos que o bar style é um. Vamos comentar agora sobre o grid lines. O grid lines, que a gente consegue pelo botão direito na área branca, e ele permite que nós apresentemos linhas de apoio para melhor entendimento, digamos assim, dos elementos da área de Gantt, do diagrama de Gantt. Linhas que a gente pode considerar importantes são as linhas que representariam a data de hoje, data corrente, vou colocar em azul, e a data de medição, vamos ver isso mais adiante, na unidade 8, data de medição, que eu vou colocar em vermelho, do serviço ou do trabalho realizado no projeto. Essas duas datas, então, apareceriam agora na forma de linhas verticais. Onde estão essas linhas? Project Information, data de hoje, supondo hoje ser 2 de janeiro de 2011. 2 de janeiro de 2011. Vamos colocar 3 de janeiro. O projeto começa no dia 1º de janeiro e a data de hoje seria 3 de janeiro. A data de medição, como não existe, ela não aparece. Nós vamos colocar como se nós fôssemos medir o trabalho do projeto, apenas para exemplificar aqui. Se é 3 de janeiro o início, nós vamos medir, por exemplo, dia 1 de janeiro é o início. Vou medir a partir do dia 15, 2 semanas após o início formal. Como cai no sábado, eu vou colocar dia 14. Agora nós temos a data de 3 de janeiro na linha azul e a data de 14 de janeiro na linha vermelha. Essas duas linhas de grade são convenientes, devem sempre aparecer. Um detalhe que deve ser mostrado nesse software é que quando nós colocamos a data de início, a data de hoje, igual à data da medição, as datas são iguais e nós vemos duas linhas separadas. Isso é explicado porque Project, Tools, Option, com a data apresentada na extensão de hora e minuto, todas as datas são apresentadas em horas e minutos. Projeto, informação de projeto, a data de hoje começa às 8 horas, primeira hora do calendário. A data da medição, por definição, ela acontece hoje, mas incluindo o dia de hoje, e hoje no nosso calendário termina às 5 horas. Por isso a diferença no diagrama de Gantt dessas duas datas. Tools Option, eu volto ao normal para efeito de economia de espaço na tela. Ainda em Grid Lines, é possível mostrar linhas e barras. Linhas de Gantt Row. Vou colocar linhas pontilhadas na cor cinza clara. E nós vemos esse cinza claro aqui, mostrando a continuidade das linhas da planilha. Como nós temos uma escala de tempo aqui em cima, escala de tempo, grid lines, nós podemos colocar a coluna da faixa de tempo média, coluna da faixa de tempo inferior
inferior a essa mais detalhada aqui. Então, vou escolher a inferior e colocarei como linhas pontilhadas na cor cinza. E as linhas de grade aparecem para ajudar a identificar os elementos gráficos. Existem várias linhas de grade, mas é bom lembrar que o uso excessivo de todas essas linhas com certeza deve trazer uma poluição ao gráfico de Gantt, ao diagrama de Gantt. Além do estilo das barras e das linhas de grade, nós temos também a opção de configurar o jeito, o layout das barras. Botão direito Layout. As barras que representam as atividades podem ter as setas mais simplificadas, as setas mais desenhadas ou apresentar o diagrama sem as setas. Sem as setas, com as setas. O formato da data que é apresentado no diagrama é independente do formato da data que foi ajustado em Tools Options. Nós podemos colocar mais detalhado ou menos detalhado. A altura das barras, ou espessura, pode ser administrada por aqui. Espessuras muito altas, muito avantajadas, vão trazer consequência nas linhas. Vão fazer com que as linhas fiquem mais espaçadas. O tamanho natural é 12. Vamos deixar assim. Row up Gantt bars. O que aconteceria se nós marcássemos aqui? Todas as barras de atividade seriam transportadas para as suas totalizadoras, os seus produtos, mostrando então que essas atividades acontecem e são representadas quando o produto está comprimido. Aqui nós vemos a realização de atividades e a barra de produção aparece com a representação das atividades, porém fora do horário de fim de semana. Já a parede de trás, ela tem uma componente que passa pelo fim de semana e ela é transportada para a barra sumária, pacote parede de trás. Não significa, então, que a produção para no fim de semana porque a totalizadora não apresenta. Significa que não houve atividade que percorresse o fim de semana. Esse recurso, então, pode ser interessante e ele é ajustado aqui. E quando a barra tiver sido expandida, ou seja, quando o produto tiver sido expandido em suas atividades, não há necessidade de apresentar a totalização. Porém, se ele for comprimido, ele passa a representar o conjunto de atividades e a sua forma muda. Essa forma, mais uma vez, ela pode ser administrada, ela pode ser administrada por aqui. Rolled up task, ou seja, as atividades que foram jogadas para o produto, elas podem ser apresentadas aqui. Ou alteradas, né? Vou colocar então aqui como se fosse parte superior. Quando nós fecharmos, elas ficam mais finas. Tudo isso, então, em função dos ajustes que você faz no layout dos elementos gráficos. Algumas atividades podem acabar
na metade do dia, ou em quarto do dia, ou em horas do dia. Aqui, nós ajustamos as barras para acabar como se fossem dias cheios. Essa opção de jogar a barra para o seu pacote pode ser conseguido também com um duplo clique. E individualmente podemos colocar que essa barra, essa atividade, será jogada para a sumária, para a totalizadora, para o produto. Aqui eu coloquei na cor azul, ela aparece na cor azul. Essa aqui, por algum motivo, é muito interessante. Mais uma vez eu mando totalizar, apresentando na sumária. Então nós temos, quando compactada a parede de trás, temos a parede de trás e uma marca representando duas atividades aqui que foram roladas ou jogadas para o pacote. Elas podem ser feitas de forma individual. Se apresentar um campo, esse campo chama-se roll-up, essa e essa foram jogadas para a sua barra representativa de pacote. Essa vai ser, essa vai ser. É claro que isso faz com que, não só para o pacote imediato, mas para todos os pacotes que compõem o pacote imediato. Então você consegue ver no projeto uma série de indicadores. Eu vou mudar a cor desse indicador, de barras que subiram, que barras que foram jogadas para cima, eu vou colocar na cor cinza claro. Assim fica mais fácil de visualizar a marca que ela deixa na barra representativa como consequência de sua produção. Produção, casa, piscina, churrasqueira. Nós temos as marcas na churrasqueira, as marcas na casa que sobem para a produção e as marcas da produção sobem para a casa feliz. Interessante que se nós podemos marcar para normal, rolled up, not summary, nós podemos marcar também para aquelas que nós marcamos flag ou markets. E um conjunto de cores e desenvolvimento de formas ajudaria na forma gráfica a ver todas essas alterações que para um gerente ou para a equipe é conveniente. Duplo clique nela, roll up, ou de forma geral o layout pode fazer isso para a gente. Esgotando o layout, vamos para o próximo passo, que é o No Working Time. No Working Time seria representar na tela do diagrama de Gantt o período não trabalhado. É o período não trabalhado que quer se representar. O padrão do projeto aqui é o standard. Mas quando nós damos duplo clique na área cinza e encontramos a aba No Working Time, nós verificamos que pode ser apresentado como No Working o calendário do projeto ou qualquer outro calendário que nós quisermos. Por definição e por melhor prática, acredito que seja conveniente deixar o calendário do projeto ou um calendário padrão comercial. É claro que esses elementos também podem ser configurados em cores e em padrões. Ou vamos deixar
no padrão automático, que é menos agressivo. Essas representações podem ser colocadas, mantendo as barras de atividade, os elementos gráficos na frente ou os elementos gráficos atrás. Vamos colocar então os dias de não trabalho na frente das atividades a serem realizadas. Os elementos gráficos ficaram na frente das atividades. Isso dá uma falsa impressão de que essa atividade não acontece no dia de não trabalho do projeto, quando na verdade essa atividade pode estar sendo realizada todos os dias da semana. Então, duplo clique na área cinza ou botão direito na área cinza no Working Time. Vamos deixar padrão por trás das atividades. Assim não trará nenhuma confusão no entendimento de percepção de trabalho realizado no horário comercial, no dia comercial ou em algum calendário especial. No Working Time, esgotado. Progress Line são linhas de progresso. Linhas de progresso são linhas para mostrar atividades em andamento. Atividades em andamento só serão vistas na unidade 8, na parte de controle. O Gantt Chart Wizard, teoricamente, seria para desfazer todas as alterações que nós fizemos na área gráfica. A proposta é que esse wizard, esse apoio, venha a reestabelecer os padrões originais da ferramenta. Então, padrão do lado aparece nada, ou as datas, ou nada. Teoricamente falando, todos os elementos teriam sido restabelecidos aos padrões originais que a Microsoft forneceu. Porém, a gente percebe que esse aqui não foi restabelecido. Ele não está como era antes. Assim também como as linhas do grid line que nós colocamos não foram eliminadas. Esse wizard, então, é limitado a alguns elementos, particularmente os elementos das atividades. Com isso, acredito que todos os recursos ligados à área gráfica foram apresentados aqui na formatação do diagrama de Gantt.